Pois bem, constelações familiares. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso até algumas semanas atrás, quando vocês me trouxeram o assunto. Tá? Então, eu fiz aquilo que eu precisava fazer e comecei a estudar a respeito. Tá? E eu estudei o assunto de diversas perspectivas diferentes. Tá? Agora, para falar a respeito de constelações familiares, tá? Eu vou ter que introduzir um assunto que é a questão da psicologia, e vai falar alguém que foi estudante de psicologia até a metade do curso. Tá? Não sou meio psicólogo, mas estudei psicologia um tanto, né? E percebi algumas das coisas que eu vou falar aqui como introdução. Tá? A psicologia, ela não é uma verdade redonda e, né, hermeticamente fechada. Tá? A psicologia, ela tem diversas linhas teóricas, né? E as linhas teóricas da psicologia, elas discutem entre si. E uma linha da teologia questiona a validade e os benefícios que outra linha da psicologia defende. Né? Então nós temos aquilo que mais tradicionalmente se tem como psicologia é a da psicanálise, de Freud. Né? Nós temos psicologia cognitivo-comportamental, psicologia humanista, né, de Maslow, behaviorista, que tem a ver com comportamento. Tá? A Gestalt, ela tem a ver com a ideia de enxergar o todo. Tá? Tem psicologia social, enfim, tem psicologia mais não freudiana, mas junguiana. Né? Então tem diversas áreas, tá, da psicologia. Isso vai ser importante para aquilo que a gente vai dizer daqui para frente. Tá? Por quê? Porque o psicodrama, tá, que é uma técnica psicológica, né, que serve para um monte de coisa na psicologia. E constelações familiares sistêmicas são baseadas no psicodrama. Tá? É algo desenvolvido, tá, a partir da técnica do psicodrama. Tá? Que é o quê? Vou dar um exemplo. Para que isso é usado? A gente precisa coletar o testemunho num processo judicial de uma criança. Como é que a gente coleta? A gente bota a criança lá como testemunha no processo e interroga ela? Então o psicodrama serve para quê? Pode ser, vamos pegar bonecos. E vamos com os bonecos começar a brincar com essa criança. Né? E daqui a pouco os bonecos começam a viver aquilo que ela viveu, e aí a criança começa a falar sem se dar conta. O psicodrama, ele serve para isso. Ele serve também para outras questões. Poxa, de repente eu tenho uma grande culpa, levo isso para o meu psicólogo, uma grande culpa porque briguei com meu pai e meu pai morreu e eu queria pedir desculpa para ele. Então dá para usar uma técnica que é o psicodrama, tá? Que não é invocação de mortos e tal, que é dizer assim, imagina aqui então que nessa cadeira está o teu pai, né? Ou talvez até alguém pode sentar naquela cadeira e fala o que tu queria falar para o teu pai. Quer dizer, essa é uma técnica que é utilizada dentro da psicologia. Tá? Então, o psicodrama é uma técnica psicológica que auxilia no acesso a informações, às vezes inconscientes. O psicodrama, né, ele faz com que a gente possa ter acesso a coisas que a gente talvez nem tenha pensado, isso nem tenha vindo à nossa consciência. Tá? Agora, aqui já o meu primeiro questionamento. A constelação sistêmica familiar fala sobre ter acesso a informações de antepassados, tá? Por meio da sua técnica de utilização. Tá? Isso não é psicologia, isso é outra coisa.
tá? Então, nós podemos correr a tentação de, por exemplo, pegar algo tipo psicodrama e eu criei uma palavra ali, tá? E religiosizar. Quer dizer, dar um significado religioso para isso, né? Ou demonizar a técnica, dizer, não, isso aqui é coisa do diabo. Né? Então, o psicodrama em si, tá? Ele pode ser bem usado ou pode ser mal usado. Tá? Mais adiante eu vou mostrar por quê. Para mim, as constelações são um mau uso. A partir dessa técnica de psicodrama. Tá? Então, a gente deve evitar a demonização do que quer que seja, assim como transformar uma coisa que não é religioso em algo religioso. Tá? Só que isso é feito com psicodrama em grande parte daqueles que lidam com constelações familiares. Tá? Então, por exemplo, eu comecei a pesquisar isso e eu cheguei concluir rapidamente que nós encontramos muito de constelações familiares sendo utilizados em páginas, por exemplo, e divulgados em páginas espíritas e esotéricas. Tá? Não vamos encontrar isso no contexto cristão? Até vamos, mas depois eu vou falar a respeito disso. Tá? Então, eu queria falar um pouco também sobre como é que o cristianismo ou o cristão também lida com a questão da psicologia, né? Porque em diversos momentos é recomendado que um cristão busque auxílio de um psicólogo, né? Mas mesmo quando é necessário, também é preciso ter cuidado, tá? Porque volta e meia o psicólogo vai nos guiar e vai fazer a gente refletir de um jeito contrário à nossa fé. De um jeito que vai ser danoso à nossa fé. Tá? Por exemplo, se a linha do psicanalista for freudiana, né, do psicólogo, muito facilmente ele vai questionar, ele vai nos fazer questionar coisas da nossa fé, e é bem possível que esse tratamento, enfim, essa terapia possa fazer mal para a nossa fé. Ela pode fazer bem para o nosso, né, para a gente botar ideias no lugar, mas pode tirar do lugar ideias que não deviam sair do lugar. Né? Então, assim, a gente recomenda que, se isso for buscado, por exemplo, que a linha que seja buscado seja uma linha mais junguiana, tá? Que é uma linha que lida melhor com a fé cristã, tá? Que tem menos conflitos com a fé cristã. Por exemplo, algo que é muito comum acontecer. Como a psicanálise, ela leva, a psicologia, especialmente a psicanálise, ela leva em conta o indivíduo. É importante que o indivíduo esteja bem. Pode ser, por exemplo, que numa terapia eu vá refletindo e vá chegar à conclusão de que, por exemplo, meu marido, minha esposa, me faz mal. E de que o que eu devo fazer é me separar. É o melhor que eu tenho a fazer. É muito comum que isso aconteça, né? Do ponto de vista da psicanálise, é isso que de melhor tem que acontecer. Agora, é isso que Deus quer que eu faça? Essa é a vontade de Deus? Então veja como, volta e meia, né, as coisas são conflituosas. Tá? Podemos passar adiante aqui? Só queria pincelar, né, um pouco essa relação entre cristianismo e psicologia. Pois bem, as constelações familiares foi algo que foi organizado e divulgado, foi uma teoria de um camarada chamado Bert Hellinger, tá? Baseado na ideia de psicodrama, tá? E o conceito é que essa técnica busca ajudar a identificar problemas vindos de gerações passadas até o indivíduo. Como é que isso pode ser verdade? Isso pode ser verdade. Pode ser que, por exemplo, vamos pegar a relação do indivíduo com o dinheiro. Tá? Pode ser que eu administre as minhas finanças do jeito que eu aprendi com meu pai e a minha mãe administrando, e eles aprenderam do meu avô e da minha avó, e meu avô e minha avó aprenderam dos bisavós. Pode ser, pode ser.
Quer dizer, a origem da maneira como eu lido com as minhas finanças tem uma origem, só que isso não é uma ligação energética, né? Isso é uma ligação ligada ao ensino, à educação, né? Então, assim, as análises de constelações sistêmicas familiares, elas dão um ar assim de místico nessa relação de algo que chega das gerações anteriores para mim, né? Então a gente vai, olha palavras que eu fui encontrar em material, em texto, em vídeos desse pessoal que lida e que vai dizer o que é isso, tá? Vai explicar o que são constelações sistêmicas familiares. Palavras como campo morfogenético, como identificação. Aliás, eu falei antes que ajudar a identificar problemas, mas não só identifica o problema, também tem um tratamento do problema, tá? Tratar, por exemplo, problemas financeiros. E aí a gente vai, se você tem problema financeiro, você faz tratamentos de sessões de constelação sistêmica e a gente vai resolver o teu problema financeiro, né? Problemas de relacionamento, problema profissional, problema de saúde, tá? Porque esses teus problemas têm ligações energéticas com gerações anteriores e essas ligações energéticas é o que fazem você ser do jeito que é e administrar os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua profissão do jeito que... lidar com a sua saúde do jeito que você lida, tá? Fala-se também em corpo supramental. E esse tratamento é feito por meio de frases de cura e movimentos de reverência, tá? Foi o que eu encontrei, né? Pincelando material desse assunto, tá? Aqui eu vou começar a trazer citações do único teólogo que eu encontrei que fala a respeito disso, tá? Ele não é um teólogo referência para mim, tá? Ele é um teólogo, aliás, do qual eu discordo muito em muita coisa, mas ele também tem muita coisa boa, ele é de fato um teólogo, né? Um teólogo chamado Caio Fábio, tá? Quem não conheceu ainda Caio Fábio, não estou recomendando, tá? Eu vou citar ele muito aqui, tá? Porque ele se posiciona, e no meu entender ele se posiciona de uma maneira muito adequada, tá? A respeito desse assunto. Ele vai dizer, e uma das coisas que ele diz é o seguinte: eu li e eu estudei tudo. Quando chega uma novidade, alguém vem com... Né? Eu vou lá e estudo, né? E uma das coisas que ele diz é o seguinte: nem na psicologia esse negócio colou. O Freud, por exemplo, já disse não a isso, tá? Ele vai dizer, no início o Freud gostou, né, desse tipo de abordagem de uso do psicodrama, né? Até que ele chegou à conclusão de que não dava, que aquilo induzia, que aquilo ali falsificava conclusões. Esse negócio de acessar os seus dados, na verdade, é plantar dados em você, muito mais do que recolher dado seu. Tem muito mais de indução e sugestão do que revelação e coleta. Tá com problema? Precisa de ajuda psicológica? Procura um terapeuta normal. É isso que o Caio Fábio vai dizer a respeito disso, né? Então discordo de tantas coisas, mas eu creio que essa abordagem é uma abordagem bastante equilibrada dele a respeito desse assunto, né? Existe então um lado positivo do psicodrama e da própria psicologia, né? Que é o uso consciente da psicologia e de técnicas como o psicodrama, né? Não vamos aqui... o objetivo desse estudo não é dizer não procure psicólogo, né? É sempre ruim. Não, se vamos usar com cuidado, né? Levando em conta que algumas coisas podem aparecer num tratamento que vai contrariar a nossa fé, né? E a gente precisa dar um limite também, né, para esse tipo de coisa, tá? O Caio Fábio vai dizer o seguinte: técnicas como o psicodrama
tem o seu lugar em uma dinâmica de grupo, mas quando entra nessa dimensão praticamente mística de cura, foi longe demais. Né? Então, basicamente, constelações sistêmicas familiares é algo que vão longe demais, né? De acordo com a opinião desse e com a leitura desse teólogo, que foi o único teólogo que eu achei que fala a respeito do assunto. Tá? Então, o meu posicionamento também é olhar as constelações familiares com desconfiança, tá? Porque elas aparentemente lidam com questões pseudocientíficas, quer dizer, não são científicas, mas se transvestem de científicas, né? Como se fossem científicas e de fato não são, tá? Que se relacionam com crenças e práticas que contrariam a fé cristã e verdades bíblicas. Depois eu vou apontar, especialmente na conclusão, para quais o que da fé cristã que isso contraria e quais verdades bíblicas, tá? Por exemplo, uma das coisas com as quais essas técnicas lidam é com o perdão, tá? E quando fala sobre o perdão no contexto das constelações, né, sistêmicas familiares, o que o Caio Fábio vai dizer? Perdão não é isso. Da maneira que se lida com perdão nesses contextos, não é assim que se lida com perdão. O perdão é uma coisa infinitamente mais profunda do que se pode trabalhar em uma técnica dessas. Tem a ver com uma consistência, não com condicionamento, não com uma ação de comportamentalismo. Isso, a técnica da constelação sistêmica familiar, só ilude gente que gasta muito com isso e não chega a lugar nenhum. E aqui ele traz um assunto ele cita uma coisa que também me chamou a atenção. O que é? Uma das coisas a questão do condicionamento, né? Perdão não é condicionamento. Existem linhas da psicologia que lidam com condicionamento. E as próprias linhas da teologia, as outras linhas, questionam isso. Por exemplo, tenho medo de avião. Preciso fazer uma viagem. Se eu não fizer essa viagem, vai ser terrível para a minha carreira. Como é que eu faço isso? Existem psicólogos comportamentalistas, tá, que vão te receber e vão usar alguma técnica que vão fazer você entrar no avião, fazer a viagem e não ter medo de avião. Talvez nunca mais você tenha medo de avião. Resolveu o problema? Aparentemente, sim. Psicanalistas e pessoas que vão defender outras linhas da psicologia vão dizer: acabou com o sintoma, mas não com o problema. Quando tu tem um problema desses, o teu medo de avião é um sintoma de um problema muito mais profundo. A psicanálise, ela quer trabalhar isso bem profundamente e ela vai chegar à razão do teu medo de avião. E aí tu tratando a razão do teu medo de avião, aí tu não tem mais medo de avião, mas essa cura foi mais profunda, psicologicamente falando só. Agora imagina só falando a respeito de fé, a respeito de perdão. Pensa como isso é muito mais profundo. Né? Se a gente vai pegar simplesmente a diferença entre as áreas da psicologia, a gente já vai ver que isso é muito superficial. Né? Então, primeiro então, eu estou trazendo uma crítica psicológica mesmo, dentro da psicologia a respeito disso. Agora, existe uma outra questão prática, que tem a ver com o custo e com o fato de que gente ganha dinheiro com isso. Quanto custa uma constelação familiar? Eu não consegui essa informação. Por que eu não consegui essa informação? Cada um cobra o preço. Sim. Só que isso também tem a ver com técnicas de venda. Curiosidade, né? Exatamente. Quem está interessado precisa entrar em contato com um constelador. E aí esse constelador já tem alguém que está interessado no trabalho dele, que só depois ele vai dizer, depois de ter o contato da pessoa, depois de fazer, quer dizer, depois de gerar uma série de usar uma série de técnicas de venda com ela, por exemplo, a questão da reciprocidade, né? Aí então vai dar o preço para ela, e ela vai dizer: poxa vida, mas essa pessoa aí me ajuda, como é que eu não vou fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa, né?
É assim que alguém que nos dá um brinde, depois vai lá e, né, a gente vai numa loja, né, o vendedor vai lá e pega as roupas, destrói o estoque da loja, espalha aquele monte de roupa. Como é que a gente não vai comprar nada, né? É de propósito que o vendedor faz isso, né? É uma técnica de venda, para a gente dizer, poxa, eu não vou dar esse trabalho todo, não vou comprar nada, vou ter que comprar pelo menos alguma coisa. Eu queria só ver, né? Mas vou ter que comprar. Então, também é assim. Porque é algo que se ganha dinheiro. Quem se forma como constelador para quê? Para ganhar dinheiro com isso. Só que quem ganha mesmo não é o constelador. É quem forma consteladores. Esses ganham muito dinheiro. Isso em qualquer área, tá? Isso em qualquer área. Tá? Você ensinar alguém a fazer, né, você ganha muito mais. Porque o seu negócio ganha muita escala. Tá? Então isso é algo que por que está tão aí na boca do povo? Por que é tão divulgado e tal? Porque isso dá dinheiro. Tá? Ou vocês já viram que alguém fazendo isso de graça? Alguém divulga lá, dizendo, venha fazer aqui constelação comigo, eu quero ajudar as pessoas. Venha que eu faço de graça. Tá? Uma forma de propaganda. Então, outra afirmação do Caio Fábio a respeito do que é constelação familiar. Reprogramação mental, onde não há aquilo que acontece quando o perdão é resultado de entendimento, de arrependimento da obra de Cristo. O processo é inverso. É porque Cristo me perdoa que eu perdoo o mundo inteiro. Tratar o perdão assim, como se trata na constelação sistêmica familiar, é para quem não entendeu o que é graça de Deus. Todo perdão que não nasce do fato de eu ter sido perdoado será um perdão paliativo, de condicionamento. E aqui a gente está relacionando o que acontece, né, numa sessão de constelação familiar com a fé cristã. E a gente vai ver que essa questão conflita. Né? Não bate. Outra afirmação do Caio Fábio. Nada pode ser de fato terapêutico se não houver processo, maturação, crescimento. Outra coisa que ele vai dizer, quando um cristão faz constelação sistêmica familiar, olha que interessante, ele diz assim, Jesus deve olhar para isso e dizer, fala com o Pai, ao invés de fazer um negócio desses, né? Exatamente, Jesus está dizendo, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, em mim vocês têm todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e o cristão vai lá e procura sabedoria, conhecimento, entendimento, perdão, né? Não na fé, não na fé cristã. Tem gente que se formou um mês, digamos assim, constelador. E isso ele vai falar depois. Pessoas entregam o seu futuro na mão de leitor. Tem diferença de entregar na mão de uma pessoa dessa e de um cartomante, uma cigana? Não tem diferença. Vamos lá, ele também diz, não é preciso correr atrás de mais nada, porque tudo o que nos mostram é inferior ao que Jesus ensinou, na prática e no resultado terapêutico que o Evangelho propõe. Então, por mais que eu não goste muito desse cara, vê como ele tem uma leitura que ele mostra que ele sabe o que ele está falando e ele conhece o Evangelho. Tá? A fé cristã é escatológica, ela olha para o futuro, certo? Para a salvação, tá? Mas ela também é relevante hoje. Não apenas um ou apenas outro. Isso faz sentido também quando a gente vai... A fé cristã, ela tem resultado na nossa vida hoje, resultado terapêutico, né? Que as pessoas buscam numa constelação dessas, tá? Quando ele fala sobre constelações, ele chama isso de hipnose de olho aberto, que faz induções e sugestões semimediúnicas, como um médium, né?
de incorporamento de personagens da família para o cara perdoar e ser perdoado, ou pelo menos discutir sobre perdão. Então ele fala que uma constelação sistêmica familiar é esoterismo. Chama em outros momentos de semi-esoterismo, de esoterismo travestido de pressuposto de física quântica. Porque existe toda uma ideia teórica, né, de estudo, não, que isso é ciência, tá, por trás disso. Tá? E de argumentos e de coisas que estão presentes na física quântica. Tá? Sem querer entrar muito nisso. Diga. Hipnose de olho aberto. Hipnose de olho fechado? Depende da forma de abordagem ou... Eu acho que também isso é complicado. Porque assim, de novo, a gente está numa hipnose, a gente está dando para alguém o controle sobre o nosso inconsciente, e que por mais que a pessoa saiba o que está fazendo, ela sabe pouco. O nosso inconsciente é o nosso cérebro. Seria perigoso. É perigoso, de qualquer forma. Né? Então, assim, pode trazer benefício? Pode, mas também pode trazer prejuízo. Exatamente. Né? Porque, por melhor que seja a pessoa e mais bem intencionada, seja a pessoa que faz hipnose, por mais que ela possa ser cristã, por mais que... É possível que existam situações com as quais ela não sabe lidar, porque ela não sabe tudo a respeito do cérebro humano e de como se lida com situações. E talvez ela saiba, por exemplo, acontece alguma coisa ali, ela sabe lidar com aquilo porque estudos mostram que sempre que se lidou com aquilo, se resolveu dessa forma, e ela usa aquela técnica e não funciona, e aí ela vai fazer o quê? Pensa, né? Ela está lidando com o inconsciente de alguém que está ali aberto diante dela. Né? Então, isso é realmente complicado. Tá? E aí ele está recebendo e respondendo perguntas de gente cristãos que estão mandando isso para ele. Tá? E aí ele vai reagir dessa forma. Como vocês conseguiram ficar dentro do que vocês chamam de igreja há tanto tempo e serem tão alienados do Evangelho, incapazes de discernir a linguagem e a palavra de Jesus? Uma reação. Como é que vocês não percebem a incoerência entre uma técnica dessas, e o envolvimento de um cristão nisso, e a fé cristã? Tá? Por que essa imagem? Porque ele chama essa técnica de fast food. Tá? Assim como diversas áreas da psicologia também apontam, né, para técnicas e atuações da psicologia cognitivo-comportamental como fast food psicológico. Tá? É algo que resolve ali na hora, né, mas de uma forma insalubre, de uma forma que vai trazer consequências mais tarde, né? Tá? Consequências negativas. Eu também procurei teólogos que falam a respeito, mas eu também procurei e li e ouvi material de gente que faz treinamento, que tem canal na internet sobre isso, que escreve artigo sobre isso. Tá? E uma das coisas que eu achei muita gente dizendo que constelação sistêmica familiar não tem a ver com religião. Outra frase que eu ouvi é: cristão pode fazer sim. Não tem a ver com religião e cristão pode fazer sim? Eu digo, tem a ver com religião e cristão não deveria fazer. Aí alguém vai me dizer, tá? Especialmente que isso aqui vai ser posto na internet, alguém vai chegar em alguém que... Tá? E vai dizer assim, não, mas tu não conhece
constelação sistêmica familiar o suficiente para dizer isso, tá? Alguém que conhece constelação sistêmica familiar pode ser que diga isso, é bem possível que diga, tá? E eu já respondo. Alguém que diga assim: você não conhece a fé cristã para dizer que congregação sistêmica familiar é compatível e pode ser feita por cristão, né? Por que será que não tem a ver com religião? Por que será que essas pessoas dizem isso? Porque elas vendem, ganham dinheiro com isso. Como é que, se eu disser assim, não, o cristão não pode fazer, eu vou perder uma parte da minha clientela. Aí eu cheguei na pastora consteladora. É possível, por exemplo, que existe alguma coisa, alguma técnica, alguma coisa que, vamos dizer assim, que está misturada com algo que a gente olha e diz assim, está errado, então vamos fazer uma adaptação. Vamos fazer uma versão cristã, tá? Da constelação familiar sistêmica. Pode ser que alguém faça isso. Pode ser que alguém consiga fazer isso e não esteja errado. Pode até ser. Pode até ser. Só que essa pessoa vai ter que ter muito conhecimento de constelação sistêmica familiar e muito conhecimento teológico. Tá? Se não tiver muito conhecimento teológico, essa pessoa só vai travestir, né? Congregação sistêmica familiar de cristianismo, dá uma cara cristã. Tá? Por exemplo, essa pastora consteladora, tá? Eu entrei nas páginas dela, coisa e tal, enfim. Olha, Jesus, a sua obra, a salvação pela fé em Cristo, o perdão que Cristo conquistou para nós na cruz, não estavam presentes na página dessa pastora consteladora. Quando algum texto bíblico está escrito, ele está escrito, tirado fora de contexto, para justificar que algo que é feito numa constelação, tá? Ou para usar de argumento dentro, né, da lógica da própria constelação sistêmica familiar. Não é que ela é pastora e é cristã e a partir do cristianismo ela pega alguns aspectos que dá para aproveitar da constelação sistêmica familiar. Tá? Uma dessas pessoas consteladoras é chamada pelo Caio Fábio de profetisa psicológica, né? Porque há um tanto de profecia, né? Naquilo que consteladores fazem, né? Em constelações familiares. Uma palavra que o Caio Fábio usa muito, que faz todo sentido, tá? Eu, quando fui ler a respeito, enfim, o ambiente no qual se fala de constelação sistêmica familiar é um ambiente de misticismo. Tá? O que é misticismo? Achar que se pode controlar alguma forma de espiritualidade pelas mecânicas, rituais ou práticas. Tá? Isso é misticismo. Tá? Existe, por exemplo, o misticismo cristão, que está errado também. Tá? Não, a gente usando essa prática aqui, a gente consegue aquilo que... Tá? Vamos fazer uma semana de jejum e oração para conseguir aquilo que a gente quer. Né? Para Deus mandar chuva porque tem seca. Quer dizer, a gente vai usar... Isso é misticismo, isso não é cristianismo. Tá? É um misticismo travestido de cristianismo. Tá? É uma mistura entre os dois. Tá? É aqui que o Caio Fábio falando sobre, poxa, a pessoa vem e leva e confia numa pessoa, uma consteladora dessas, e ele diz assim, a pessoa entrega para a cabeça de um maluco o script da sua existência futura. Né? O que eu vou ser no futuro, o que eu vou fazer e tal, né? É o que acontece numa constelação sistêmica familiar, de acordo com a leitura do Caio Fábio, numa descrição que alguém que mandou uma pergunta para ele estava fazendo, tá? Ele também diz o seguinte, tudo aquilo que olha para Jesus e não vê a simplicidade daquela reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o próximo, não tem como realmente curar. Curioso isso, né? Quer dizer, se busca uma técnica dessas buscando cura, né?
Mas quem não vê em Cristo essa cura, né, tem algum problema. Né? Cura disso que essas constelações prometem trazer. Tá? Quem troca o evangelho por essas práticas vai passar a vida rodando em círculos. Outra frase do Caio Fábio. Outra frase dele. O evangelho, isso aqui é interessante, eu vou trazer um vídeo depois, numa conclusão sobre isso, tá? O evangelho tira você da autocentralidade e direcionando você ao próximo e ao trato amoroso do próximo. E o trato amoroso do próximo nos cura. O que faz uma constelação sistêmica familiar? Volta você para dentro de você mesmo e procure em você mesmo a solução para os seus problemas. É algo que leva você a uma autocentralidade. O evangelho leva você a Deus e ao próximo. O importante é a vontade de Deus para a minha vida. O importante é que Deus me colocou aqui no mundo para eu servir o meu próximo. Isso é o evangelho. Quer dizer, o movimento que acontece é um movimento contrário. É um movimento para dentro de si mesmo, tá? Na busca de soluções. Tá? Agora eu vou trazer esse vídeo aqui, tá? Que não é sobre isso, tá? O assunto não era aqui, mas eu quero ilustrar isso que o Caio Fábio disse sobre o evangelho. Tá? Preparem-se. Olha só, num podcast do Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Ele estava entrevistando um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru do Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que tá vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade. Falei, poxa, como eu queria tomar um café pra minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão. Paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê?
Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? É. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não, e a ele pessoa falou nem fez igual, obrigado. falou nem obrigado. Quando Cara, precisar... faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda a parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia? Absurdo. Eu acho que essa é uma boa ilustração daquilo que o Caio Fábio falou antes, né? O Evangelho tira você da autocentralidade e direciona você ao próximo, ao trato amoroso do próximo, né? E isso é terapêutico, né? A gente viver em comunidade, a gente fazer bem uns para os outros, né? Existem tantas coisas que a gente pode e precisa aprender como igreja, né? Mas eu quis trazer um exemplo, né, de como o Evangelho é transformador e terapêutico, né? Nos coloca no mundo em direção a outros, né? E ele é a solução infinitamente melhor do que algo que uma técnica muito superficial possa trazer. Eu tenho aqui algumas palavras conclusivas, tá? Eu quero trazer alguns... Tá, mas pastor, não falou sobre o que essa técnica, enfim, o que essa prática contraria a palavra de Deus. Eu vou aqui trazer algumas coisas, tá? A primeira delas é os mandamentos, são os 3 primeiros. Pensa, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Tá? Eu sou a solução dos teus problemas. Tá? A busca por uma solução, né? Deus sim trata, permite que o ser humano chegue a conhecimento de diversas coisas, né? Que são terapêuticas, remédios, né? Medicina, né? Enfim, e não é pecado buscar essas coisas. Agora, buscar curas místicas em qualquer outra coisa é um pecado contra o primeiro mandamento. A questão, por exemplo, qual é a diferença de uma técnica dessas e de um esoterismo ligado à carta, a jogar uma cigana, né? A horóscopo, né? O nosso destino está nas mãos do nosso Deus, né? O nosso destino não está ligado no nosso corpo morfo, sei lá o quê, né? Físico, né? Ligado aos nossos antepassados, que a gente... Não! A gente é um indivíduo diante de Deus, né? Um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, grande parte dessa confiança que se tem, né, nessas soluções mágicas dos nossos problemas é pecado contra o primeiro mandamento. Eu não sei se eu coloquei o segundo aqui, não coloquei, mas pensa o segundo mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá? E na interpretação desse mandamento, Lutero fala sobre o uso do nome de Deus e que é pecado contra o uso do nome de Deus fazer qualquer coisa contrária à sua vontade ou à sua ordem, né, ou sem a sua promessa. Quer dizer, a gente acessar esses dados, né, com essa insegurança toda que isso gera, né, é realmente muito complicado. Tá? Eu fiz um estudo para o programa Crescendo em Cristo, da Rádio Cristo para Todos, da segunda carta de Pedro, capítulo 2. É um capítulo pesado, em que Pedro desce a lenha nos falsos mestres. Tá? E essa carta é como se fosse a despedida do Pedro, é o testamento do Pedro. Né? O que um pastor está dizendo para a sua congregação nas suas últimas palavras? Né? E ele diz, cuidado com os falsos mestres. Né? E ele nos faz refletir nessas perguntas aqui. Quem são os nossos mestres? A quem nós estamos ouvindo?
A quem nós estamos dando ouvidos e a quem nós estamos seguindo. Tá? Normalmente, quem vai atrás desse tipo de tratamento, tá? Tá ouvindo mestres que não deveria ouvir. Tá? Então, recomendo que vocês busquem lá na página da Rádio Cristo para Todos esse estudo. Tá? Eu acho que eu compartilhei também nas minhas redes sociais aí. Tá? Tá, mas pastor, eu fiz constelações, e agora? Será que isso vai me trazer prejuízo? Será que eu vou ser perseguido pelo mal? Isso é coisa do diabo, né? Eu não estou dizendo que é coisa do diabo necessariamente, tá? Mas a gente precisa evitar 2 extremos. Esse aqui é um deles. Assim, e agora, né? O outro extremo mas isso não é nada. Eu vou fazer e nem vai ter problema. Mal não vai fazer. Fazer aquilo que Deus não nos orienta a fazer, ou algo contrário à vontade de Deus, o que muitas vezes acontece, né? Nessa semi-invocação de antepassados e tal, né? É preciso que a gente evite os 2 extremos, tá? Então, não sejamos nem paranoicos por um lado, né? E dizer assim, agora eu fiz constelações, vou ficar, né? Pede perdão para Deus, Deus perdoa, né? Por outro lado, também não seja assim, aquele que olha e diz assim, não, mas isso aí é paranoia do pastor que não sabe muito a respeito, tá? Peça perdão a Deus, confie na sua proteção, confie no seu perdão, e arrependidos dos nossos pecados e perdoados por Deus, está tudo certo, tá? Resumindo, não recomendo que nenhum cristão faça isso, tá? Pode ser que exista, como eu disse em determinado momento, um ambiente em que isso é utilizado e mantém um limite, né, que não avança em nada contrário à fé cristã. Pode ser, eu não encontrei esse lugar, né? Eu acho que ninguém faz isso, né? Mantendo critérios saudáveis, né, da fé cristã e da palavra de Deus, tá? Pode ser que alguém faça? Talvez, né? Mas eu acho que é muito mais risco a correr do que solução a buscar, né? Temos problemas que precisamos de ajuda psicológica, vamos buscar um psicólogo de preferência, né, junguiano, né? Pastor também precisa estar consciente das suas limitações, até onde o pastor pode ir, até onde, de repente, o pastor próprio precisa dizer, olha, eu acho que você precisa procurar um psicólogo, talvez um psiquiatra. O psicólogo também precisa, olha, até aqui eu posso ir, você precisa de medicação, então você precisa de um psiquiatra, né? Isso não significa que a gente é louco quando isso acontece, né? Temos aí recursos da medicina, né, que a gente pode buscar. Temos também recursos terapêuticos, né, com terapeutas sérios, né? Mas essas técnicas, especialmente ligadas à constelação sistêmica familiar, tá? Não encontrei coisas positivas nesse contexto, certo? Eu fico imaginando que se você participar de uma constelação e você está com uma cabeça não muito boa, e aí nessa constelação mexa com a sua saúde mental, aonde você vai ter que ir? Mas geralmente quando a pessoa busca uma constelação é porque ela está com um problema enorme que ela não sabe como lidar. Sim. Então, mas aí ela vai se deixar levar Sim. por aquele caminho. E aí você se confunde talvez mais ainda. Aí ela vai aonde? Ela vai ter que ir no psicólogo ou no psiquiatra. Porque Sim. o constelador não vai conseguir resolver o problema dela se mexer tanto na cabeça que né? É que assim, ó, pelo que eu andei lendo a respeito, a consequência é uma espécie de uma lavagem cerebral em que a pessoa acha que está curada. Quer dizer, a consequência não é boa, sabe? Na realidade, os problemas continuam, mas ela acha que está curada. Eu lembro, por exemplo, de uma pessoa que vendia produtos de beleza e, enfim, uma dessas bem conhecida, tá?
E a pessoa fazia uma propaganda e acreditava tanto naqueles produtos que ela falava do seu passado para dizer, olha só como, né? Enfim, como eu era, né? Enfim, a minha beleza era terrível, como eu não me cuidava, né? Como eu estou melhor agora, né? Como eu emagreci, E a gente olhava para ela e dizia, mas ela está igual. Não mudou nada. O que ela sofreu foi uma lavagem cerebral. Certo? Então assim, agora eu estou muito bem. Tá, tu pode ter te colocado na tua cabeça que tu está muito melhor do que tu estava antes. Talvez mentalmente tu esteja, mas na realidade esses teus diagnósticos, eles estão demonstrando não que você está melhor, né, mentalmente, mas você, na verdade, essa melhora foi uma confusão mental sua, né? Que fez com que você mudasse a sua autoimagem, tá? E até podia dizer, não, agora eu me aceito do jeito que eu sou mais feliz e tudo mais. Agora, aquilo que é real, que você olha e diz assim, mas não tem diferença, né? É real, né? Mas agora eu sou muito mais bonita. Não é. Então, claro que eu não tive cara de pau de dizer, né? Mas muitos desses processos terapêuticos, eles estão ali para vender que eles são terapêuticos. Mas, na verdade, eles são uma lavagem cerebral que não muda em nada, só muda a lavagem que fez na cabeça da pessoa. Né? Então, a pessoa pode até dizer assim, poxa, eu pensava que financeiramente, a minha vida financeiramente, ela não está melhor, mas eu aprendi a dar valor por aquilo que eu tenho e tal. Poxa, é uma coisa boa então, né? Se o processo terapêutico é esse. Mas se o processo terapêutico é dizer assim, não, mas agora eu sou rico, agora eu sou... E tu olha para a pessoa e diz, não, isso não é não. Né? Então, né, você não melhorou a sua capacidade de consumo, você não melhorou a sua renda, você não melhorou os seus gastos, né? Você não melhorou financeiramente, é uma coisa objetiva, né? Então, a minha impressão, né, é justamente essa, né, que o que acontece nesses contextos é uma venda de uma ilusão, né, de uma terapia que de fato não cura nada, tá? Não, só dá uma maquiada. Então, resumindo, essa é a minha leitura sobre constelações sistêmicas familiares. Aliás, se alguém quiser dizer assim, não, mas pastor, tem gente que faz de graça a constelação ou dá curso de formação de constelador de graça. Então eu vou fazer. Porque aí imagina, eu me imagino numa situação dessas assim, e eu chego lá como, eu sou o pai então, eu vou lá e digo absurdos para a pessoa. Pessoal, peraí, eu quero ser, eu tô sentindo no nosso campo aqui, harmônico, eu tô sentindo que o pai sou eu. Não no campo energético tá dizendo que sou eu, como é que tu vai? Aí tu imagina, pensa assim, ó, pensa que eu tenho um problema no meu relacionamento, tá? Dessas, estão dizendo lá que o problema era a minha avó. Pensa se não é isso que eu quero ouvir, o problema não sou eu. É tudo o que eu quero ouvir, que maravilha isso que eu vivenciei hoje aqui.